A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina, neste segundo trimestre do ano de 2021. Estamos estudando sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E hoje falaremos sobre a última lição, a lição 13. A lição 13 diz, o título da lição é A Multiforme Sabedoria de Deus. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A verdade prática nos diz assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A leitura bíblica está em Efésios, no capítulo 3, os versículos 8 a 10, e também a primeira carta de Pedro, capítulo 4, dos versículos 7 a 10. Queridos, em relação ao texto áureo, onde está o título da lição, onde está expressamente o título da lição, é interessante notar que no capítulo 3, versículo 1, Paulo declara: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Ora, que causa é esta? Para entendermos essa causa, temos que voltar um pouco no capítulo 2, a partir do versículo 11, onde o mesmo Paulo nos diz que antes nós éramos rotulados de incircuncisos por aqueles que são da circuncisão na carne. O que Paulo está dizendo é que nós, gentios, éramos desprezados, éramos rejeitados, éramos considerados como alguém que fomos, como um povo que foi rejeitado e desprezado por Deus, por não termos recebido a circuncisão, e havia uma disputa, havia um conflito, havia um desprezo entre nós. Esse conflito era racial, era ético, histórico, cultural e principalmente religioso, onde um desprezava o outro. Ao mesmo tempo em que os judeus desprezavam os gentios, a ponto de ser indigno, a ponto de ser contra a lei judaica de que um judeu entrasse na casa de um gentio, como foi lá o grande problema que houve entre Pedro e Cornélio, Atos narra bem isso, havia esse conflito tão forte entre os judeus, mas também os gentios desprezavam. Naquela comunidade, naquele império romano, os judeus já eram considerados um povo estranho, um povo esquisito, um povo que não se relacionava com ninguém. Então, o desprezo, o ódio eram mútuos, Então, um rotulava o outro de forma pejorativa e depreciativa. É o que nós entendemos, que vemos no mundo hoje. A intolerância, seja racial, econômica, cultural, histórica e religiosa, está presente no mundo até hoje. E Paulo narrava que antes nós fazíamos jus a essa diferenciação, Nós estávamos, nós gentios, sem Cristo, sem Deus, mortos em delitos e em pecados, vivendo em função da carne, separados das promessas que Deus fez a Israel, sem esperança, totalmente vivendo sem a presença de Deus nesse mundo. Mas Deus, na sua misericórdia, através da obra de Cristo, através do sacrifício de Cristo, Ele desfaz essa inimizade. Ele quebra o muro de separação e promove a paz. Ele promove a reconciliação. Diante de Deus, o conflito foi encerrado. Diante de Deus, a paz foi instaurada. Romanos 11:32 nos diz que Deus encerrou todos, judeus e gentios, debaixo da desobediência, para com todos, judeus e gentios, mostrar misericórdia. E essa misericórdia é demonstrada através
de Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição. Então a inimizade foi desfeita e olha que interessante, desses dois povos antagônicos, desses dois povos olhando da perspectiva humana, sem qualquer possibilidade de reconciliação, totalmente diferentes de história, de cultura, de posturas, totalmente diferentes na forma de comportamento, desses dois povos, Deus fez um para a sua glória, e por meio da cruz nós somos reconciliados. A grande palavra bíblica em relação à salvação é a palavra reconciliação. Através de Cristo, primeiramente, fomos reconciliados com Deus, mas também esta reconciliação com o nosso semelhante. Os muros de separação foram destruídos, todos somos encerrados debaixo da mesma condenação e agora, pela graça de Deus, todos recebemos a mesma misericórdia. A saber, aqueles que estão em Cristo, aqueles que creem em Cristo, passam da morte para a vida, passam da condenação para a filiação divina. Se antes éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. E independe da nossa religião anterior, independe da nossa cultura, independe do país que nós nascemos, da região do globo que nós nascemos, independe do nosso histórico familiar, cultural, ético, é independente da cor da nossa pele. Agora, através de Cristo, somos um só corpo, somos a igreja, que é o conjunto de pessoas que receberam Jesus Cristo e que formam o corpo místico de Cristo. Paulo diz que através de Cristo temos acesso a Deus e podemos chamá-los de Pai. Não somos mais estrangeiros, forasteiros, não somos mais transeuntes, mas agora somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, todos nós agora, em Cristo, nós temos a mesma identidade, a identidade de filhos de Deus, a identidade de povo de Deus. Nós somos cidadãos da cidade celestial, do reino de Deus, que irá se manifestar. E Paulo diz, ora, por esta causa, por anunciar esta verdade, por anunciar esta graça, eu me fiz prisioneiro. Eu estou prisioneiro. Ele era prisioneiro de Roma justamente por anunciar o Evangelho. Esse Evangelho que não havia sido aceito pelos seus conterrâneos e que por causa disso houve uma perseguição, e os eventos lá em Atos nos diz que em Jerusalém Paulo foi perseguido, houve o tumulto, ele apela a César e agora ele é conduzido a Roma, algemado, e agora encontrava-se algemado em Roma, aguardando ali o seu julgamento, justamente por causa do Evangelho. Mas Paulo diz, antes de ser um prisioneiro de Roma, que ele humanamente era, primeiro de tudo ele era um prisioneiro de Cristo, mas sem murmuração, sem reclamação. Ele diz, eu estou preso a Cristo e eu quero cumprir o chamado que ele me deu. Eu estou preso ao chamado que ele me deu. Eu estou preso à vocação. Ele está espontaneamente ligado a Cristo, preso a Cristo. Ele é espontaneamente um prisioneiro de Cristo por amor do Evangelho. E mais do que isso, ele considera isso um privilégio, porque foi dado a ele. E ele mesmo se declara o menor dos apóstolos, os últimos dos apóstolos, esta missão gloriosa de levar Cristo aos gentios e levar ao mundo, revelar ao mundo algo que estava oculto desde tempos passados, algo que estava oculto desde a antiguidade, desde a eternidade, que foi revelado aos santos profetas, mas agora manifestado de forma clara. Qual é esse segredo oculto? Que Deus tinha chamado um povo de todos os homens, de todas as raças, de todas as tribos. Deus agora, através de Cristo, estava convencendo ou chamando todos os povos ao arrependimento para que passem da condenação da morte para a vida eterna, que tem os seus nomes escritos no livro da vida. Ele anuncia este novo povo, este novo momento, esta igreja, este povo chamado de Deus, agora não pelo chamado da circuncisão, não pelo chamado da lei, não pelo chamado do pacto do Sinai, mas agora chamados pela nova aliança, pelo pacto da cruz de Cristo, pelo pacto do sangue de Cristo vertido na cruz. Este povo chamado pela fé, este povo levantado pela fé, que forma a igreja, o corpo místico de Cristo, aprouve Deus
na sua soberania, na sua sabedoria, na sua vontade, que através deste povo, misturado de todo tipo de gente, homens, mulheres, velhos e crianças, alguns escravos, outros livres, alguns senhores, outros servos, de todo tipo, de todo histórico, de todo mundo, de toda cor, de toda raça, de todo tamanho, de toda condição social, que esse povo manifestasse a sabedoria de Deus, manifestasse a multiforme sabedoria de Deus. No mundo dividido, no mundo em conflito, no mundo em que um está contra o outro, no mundo em que cada um busca o seu próprio interesse, Deus manifesta a sua sabedoria através da igreja, unindo pessoas diferentes, unindo povos diferentes, antes inimigos, mas agora irmãos, agora caminhando juntos para o mesmo objetivo, para o mesmo propósito, eles mesmos sendo o corpo de Cristo, ou seja, a manifestação física de Cristo nesse mundo. Quando falamos do corpo, é o corpo que abraça, é o corpo que estende a mão, é o corpo que levanta, é o corpo que abençoa. E é neste aspecto que a igreja é o corpo de Cristo. Ele é a presença física de Cristo no mundo e através da igreja Cristo abraça, através da igreja Cristo cura, através da igreja Cristo traz a mensagem de salvação, né? A palavra de Deus, a palavra que gera fé, a fé que é utilizada é o meio para a graça de Deus trazer a salvação a todos nós. E este corpo místico, esta igreja agora, ela tem essa rotulação, ela tem essa missão de levar a multiforme sabedoria de Deus. E isso é incrível, né? O telos da igreja, o propósito da igreja é justamente isso. É no mundo em caos, no mundo em trevas, revelar a sabedoria de Deus. Sim, Cristo foi a manifestação definitiva de Deus, ele é a expressa imagem de Deus. E através da igreja, agora essa multiforme sabedoria é revelada aos principados e potestades, ou seja, ao mundo espiritual é revelada a sabedoria de Deus, é revelada o caráter de Deus, é revelado o poder de Deus através da igreja. Sim, sabedoria no sentido bíblico, né? Claro que Paulo está pensando como judeu, e sabedoria para o povo judaico não era mero acúmulo de conhecimento. Sabedoria é uma expressão de caráter, sabedoria é uma forma de viver, sabedoria é um conjunto de valores, de princípios morais, e através da igreja Deus revela o seu caráter, Deus revela a sua vontade, Deus revela os seus princípios, Deus revela a sua misericórdia, Deus revela o seu amor, Deus revela o seu compromisso, Deus revela o seu propósito, né? E é através da igreja. É muito interessante quando nós vemos isso, né? Que a igreja é feita de pessoas fracas, pessoas debilitadas, uns começando agora caminhado, outros já há tempos caminhando, mas somos fracos. Você que pertence a uma comunidade, você sabe disso, conhece a sua igreja. Temos gente de todos os tipos, temos nossas fraquezas, nossas falhas. O apóstolo Paulo diz, inclusive, que a igreja é composta de pessoas muitas vezes iletradas, pessoas que não respeitadas pelo mundo, né? São poucos os sábios conforme o mundo entre vós. Paulo narra lá em 1 Coríntios, né? No primeiro capítulo de 1 Coríntios. Realmente é isso. A igreja sempre desprezada, composta de pessoas pobres, às vezes pessoas sem nenhuma cultura e consideradas ignorantes pelo mundo, sem recursos financeiros, sem recurso político, sem influência no mundo dos homens, no aspecto econômico, no aspecto militar, no aspecto político, mas é através dessas pessoas que Deus se revela. É através dessas pessoas que a manifestação de Deus, a sabedoria de Deus é manifestada. E os anjos e as potestades, sejam benignas, sejam malignas, elas ficam impressionadas com a sabedoria de Deus, usando eu e você, pessoas simples, pessoas sem mérito algum, pessoas que muitas vezes viviam em pecado, viviam nos prazeres desse mundo, totalmente sem motivo de viver, totalmente perdidos, agora lavados, remidos, e temos acesso
ao trono da graça, temos acesso ao Santo dos Santos através do sangue de Cristo. E isso é impressionante. Do ponto de vista espiritual, isso é impressionante, e até do ponto de vista humano, isso é impressionante. Porque essa igreja fraca, pequena, sem nenhuma condição, ela resistiu às pressões históricas. Resistiu ao Império Romano, resistiu à institucionalização forçada, resistiu às heresias da Idade Média, resistiu às perseguições que surgiram em todos os lugares onde ela se instalou, resistiu até hoje ao secularismo, está resistindo à imoralidade, às perseguições, ela resiste. As igrejas resistem onde há perseguição. Hoje é sabido que um lado da igreja que mais cresce é o lado chinês. A igreja da China, a igreja na China é onde está mais crescendo, mesmo em meio à perseguição. Na África, ela cresce, aqui na América ela cresce. Se podemos dizer que a Europa é um continente pós-cristão, embora existam já núcleos de crescimento na Europa também, mas ele se espalha por todo o mundo. Tá? E pessoas simples deveriam ser destruídas. Houve profecias. Nietzsche falou que Deus estava morto. Freud falou que a religião, a cristã, acabaria dentro do século XX. Não, a igreja está forte, está firme. Tem seus defeitos, tem as suas falhas, tem as suas imaturidades. A igreja sofre com a desunião dentro de si mesma, né? Às vezes nós não nos entendemos nem dentro da nossa comunidade, nem entre as diversas denominações que se dizem cristãs. Mas aí vem a graça, que a graça não é por mérito, vem a graça de Deus que nos aprouve, que aprouve nos usar, revelar a multiforme sabedoria de Deus, né, a suprema sabedoria de Deus por nós, fracos e falhos. Isto, querido, é um privilégio, mas isto também é uma responsabilidade. E nós temos que lidar com isso, com essa declaração, com temor, com tremor, com reverência e com gratidão. Dentro dessas prerrogativas, dentro desse chamado, dentro desse propósito de revelar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e às potestades nos céus, Deus nos capacita com dons. Ele nos reveste de dons. Ele dá dons à igreja. Estes dons capacitam a igreja a cumprir o seu chamado, ao seu chamado profético, ao seu chamado sacerdotal. Eles capacitam a igreja a anunciar o Evangelho de Cristo, mas também proporciona o desenvolvimento da igreja, a edificação do corpo de Cristo, o crescimento mútuo dos membros, com o objetivo de que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo, que todos cheguem à estatura de varão perfeito. Sim, ele dá esses dons. Então, os dons que ele dá à igreja não são para uso próprio, nem da igreja e nem da pessoa que é usada por esses dons, não. Os dons é feito para abençoar uns aos outros, para que cada um compartilhe o dom que recebeu, para que tenhamos o crescimento mútuo, né? Porque a caminhada com Deus não é uma caminhada individual. Veja bem, é na igreja, é na coletividade, é na comunhão, é no encontro, é no relacionamento, é na interdependência que esta sabedoria de Deus é manifestada. Não é simplesmente no indivíduo, não é numa pessoa isolada, tanto é que Jesus fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio entre eles. Ou seja, o que significa? Que a presença de Cristo, do Espírito Santo, né, a presença de Cristo é manifestada onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Não é apenas na individualidade do crente, mas é na comunhão do crente, no ajuntamento de pessoas, na união, no caminhar juntos, né? Não é na reclusão, não é no monastério, não é no conjunto de indivíduos desconexos, cada um participando dentro de um templo, mas cada um separado do outro, não. É na comunhão, na vivência, no caminhar junto, na unidade. Tanto é que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que ele nos exorta a andarmos de modo digno essa vocação, preservando a unidade. Então, é esta a forma da igreja andar, em unidade, lutando para preservar a unidade,
vivendo em comunhão, no partir do pão e nas orações, e nesta comunhão, neste momento, os dons são derramados sobre a igreja, os dons edificam mutuamente ali os membros dessa igreja, os membros dessa comunidade. A igreja, através desses dons, abençoa a sociedade, abençoa o seu envolto, né, onde ela está, o que a envolve, ela abençoa a sua vizinhança, abençoa a sua cidade, compartilha esses dons, anuncia o Evangelho e nisso a multiforme sabedoria de Deus se manifesta. Isso é muito maravilhoso, isso é algo que surpreende os anjos, isso é algo que nos surpreende. Como eu já falei, o corpo de Cristo é composto de pessoas totalmente diferentes, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista científico, do ponto de vista humano, isso jamais daria certo, né? Lá os discípulos eram meros pescadores e letrados, né? E a comunidade de Cristo, alguns eram escravos, outros eram pessoas simples e de repente venceram todas essas perseguições, venceram todas essas dificuldades porque eram sustentados por Cristo. E quando a igreja compreende isso e se coloca à disposição, para de ficar buscando poderes temporais, para de ficar buscando poderes políticos, para de ficar se aliando aos poderes temporais e se alia à vontade de Deus, se alinha à vontade de Deus, com certeza a sabedoria de Deus é demonstrada e a igreja segue vitoriosa, né? E, como foi falado, esses dons são dados à igreja. O ponto 1 fala dos dons espirituais e ministeriais, e esses dons são diversos. 1 Coríntios 12, 4, 6, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é mesmo Deus que opera tudo em todos. Como já dissemos em algumas aulas anteriores, Deus atua a diversidade na unidade. Existe a unidade e dentro dessa unidade da igreja há a diversidade de dons, há a diversidade de chamados, há a diversidade de serviços, há a diversidade de ministérios. Mas o mesmo Deus é um só, o objetivo é o mesmo Espírito atuando. Esses dons operam na vida e no ministério da igreja, segundo a vontade de Deus. E lembrando que esses dons são diversos, nós precisamos também lembrar que essas listas que tem, seja em Romanos, seja em 1 Coríntios, seja em Efésios, essas listas, elas são exemplificativas, não são taxativas. Deus pode usar quem quer, como quer, onde quer, com um dom que talvez nem esteja relacionado aqui, de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com o momento histórico, de acordo com a missão da igreja naquele momento da história. Deus pode levantar com dons acadêmicos, com dons de filosofia, sabedoria, ou outros dons sejam necessários de poder, de cura, de restauração, de libertação, inúmeros dons que podem ser derramados sobre você na faculdade, no trabalho, onde quer que você esteja, de acordo com a necessidade daquele momento. Momentos são diversos, e é isso, a multiforme, essa variada forma, né, essa múltiplas formas, alguns falam múltiplas cores, múltiplas visões, múltiplas perspectivas da sabedoria de Deus, múltiplos ângulos da sabedoria de Deus, ela é derramada sobre a igreja, e às vezes de forma como nós não compreendemos. Sim, por isso eles são amplos, a amplitude dele, os alcances, né, o alcance desses dons é uma amplitude diversa. Ele alcança em vários lugares, vários povos, alcança vários setores da sociedade que nós nem imaginamos. Não respeita as nossas expectativas, não respeita os nossos critérios, não respeitam o nosso intelecto. Aliás, muitas vezes os dons são manifestados de forma como desafia a nossa razão. Não se pode prender Deus numa caixa teológica, não há como prender o mover de Deus dentro de critérios humanos. Deus extrapola isso. C.S. Lewis, ele usa uma analogia quando ele escreveu o livro de Nárnia, representando Cristo como um leão, dizendo que era um leão que não se pode domesticar. Não, ele está ali, ele nos ajuda, ele nos protege, mas jamais é domesticado, jamais ele ficará refém das nossas vontades e gostos, não, das nossas perspectivas. Por isso, queridos, por essa amplitude dos dons,
essa amplitude, esse mover do Espírito, devemos ter muito cuidado com críticas e julgamentos sobre comunidades, sobre igreja, sobre pessoas que são usadas por Deus. Muito critério. Devemos analisar, sim, com critérios bíblicos, né? Devemos ser como os bereanos, analisando tudo pelas Escrituras. Como Paulo fala aos Tessalonicenses, devemos examinar tudo e reter o que é bom, mas muito cuidado com julgamentos. Muito cuidados em levantarmos voz de juízos, porque não sabemos a forma de Deus utilizar. Deus usa a igreja, Deus usa dons de diversas formas, pessoas atuando em nichos especiais da sociedade, às vezes na faculdade, de forma como nós nem imaginamos, às vezes em meio ali a outras comunidades alternativas diferentes, surfistas, esportistas, acadêmicos, pessoas da periferia, pessoas de outras culturas, em outros países. Os dons são amplos. Então, às vezes, nós fechamos Deus na nossa liturgia, fechamos Deus na nossa teologia sistematizada e queremos que Deus atue daquela forma e nos escandalizamos quando Deus, na sua sabedoria, se mostra livre daquilo, agindo de diversas maneiras, de diversas formas. É claro que uma forma de analisar é perceber os frutos, se aquilo está redundando em glória a Deus, em salvação de almas, em transformação, ou em glória humana. Se for em glória humana, isso é vaidade e devemos nos afastar. Mas quando é o mover de Deus, vai sempre redundar em glória ao nome dele, a glória ao Filho dele, a Cristo Jesus, a salvação, a transformação e a redenção das pessoas, né? Isaías 55, 8 e 9 nos fala muito sobre isso, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Entendo que cada comunidade, cada igreja tem o seu chamado, tem a sua vocação, tem o seu nicho aonde ela vai trabalhar, tem seu espectro de trabalho, né? E Paulo diz, permaneça na vocação com que fosse chamados. A igreja, a comunidade, que tem um chamado mais teológico, mais acadêmico, mais de discussões teológicas. Aí comunidades que têm um chamado já para a tratativa das periferias. A teologia fica no segundo plano, ela quer lá socorrer, atender, estender a mão e ser útil à sociedade. Tem comunidades cujo trabalho é com desigrejados, tem comunidades cujo trabalho é com drogados, há comunidades que o trabalho é com voltados, ela executa o seu trabalho de evangelismo através de uma ação social mais forte, há outras voltadas para a missão, seja no exterior, seja aqui no interior do país. São vários chamados, né? Nós, Assembleia de Deus, nós sempre tivemos chamado de trabalhar na periferia, de trabalhar na periferia dos grandes centros, em áreas que são desprezadas, às margens da sociedade. Nós somos chamados a isso aí. Deus tem abençoado a igreja quando ela cumpre esse chamado. Então, cada um cumpre o seu chamado, não fique se espelhando em outros, ou invejando outros, se comparando a outros, mas entendendo o chamado que Deus dá à igreja, que possamos cumprir esse chamado e usar de forma sábia esses dons amplos e diversos derramados a nós. E quando a igreja se põe a cumprir o seu chamado, o que ela precisar, Deus provê, porque Deus é o provedor. A igreja depende de Deus, a igreja caminha na força, na graça de Deus. E quando ela se dispõe, Deus vai abrindo o caminho, derrubando as barreiras para que a igreja cumpra a sua missão. Dentro desses dons, também devemos considerar, a lição considera, as dádivas do Pai. As dádivas do amor, como diz Romanos 5, 3 a 5, nós nos gloriamos, nós, igreja, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência e a experiência a esperança. E essa esperança não traz confusão. Por quê? Qual é a causa? Porque nós não somos confundidos
em meio às tribulações da vida? Por que não ficamos confusos e perdidos diante das dificuldades da vida, dos problemas, das angústias? Por quê? Porque nós temos a convicção de que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este amor, né, como Paulo fala lá em Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo, é este amor que nos faz continuar. Também a convicção da nossa identidade, a nossa filiação, quem nós somos, Romanos 8, 16, 17. O Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E essa filiação é produto da reconciliação. Como eu disse no começo da aula, as barreiras entre nós e Deus, o abismo do pecado foi fechado através de Cristo, o véu foi rasgado de alto a baixo, que não nos permitia acesso à presença de Deus. Agora nós somos reconciliados. Romanos 5, 10, 11, Paulo diz, porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Sim, eu volto a afirmar, a palavra salvação, ela significa que fomos reconciliados com Deus, antes separados, antes perdidos, antes condenados, antes filhos da ira, antes vivendo segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Hoje nós recebemos o Espírito Santo, o amor de Deus, a filiação de Deus, nós somos reconciliados. E através dessa maravilha, deste milagre operado pela graça de Deus, é a graça, não é mérito nosso, não é nossa capacidade, não é porque fomos bons o suficiente, não é porque fomos justos o suficiente, não é porque fomos capazes de agradar a Deus, pelo contrário, mas pela graça, por meio da fé, nós alcançamos a reconciliação, a salvação. E isto é maravilhoso diante das potestades. Isso revela o plano de Deus, isso revela a sabedoria de Deus, isso revela o grande amor e a misericórdia de nosso Deus aos principados. Com esses dons, como eu já disse, nós devemos ter temor e tremor. Devemos ter gratidão, mas também responsabilidade. É um privilégio, mas também exige de nós um compromisso na administração desses dons, como bons dispenseiros, né? Esta alegria, ela também nos trará angústias e aflições, por causa que Deus nos usa, por causa de nós sermos igrejas e manifestarmos a sabedoria de Deus, nós seremos odiados no mundo, sim. Nós somos privilegiados em carregar, em portar a imagem, a presença de Deus, em sermos o corpo de Cristo, somos os privilegiados em, através de nós, igreja, a multiforme de Deus, multiforme sabedoria de Deus se manifeste, mas em contrapartida, por causa justamente disso, nós somos perseguidos e odiados. João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. A igreja deve anunciar a palavra de Deus com paz, com convicção, com alegria, com mansidão, com temperança, mas jamais esperar o reconhecimento do mundo, jamais esperar a aceitação do mundo. Não é compatível isso. Jamais querer negociar os seus princípios e valores do mundo para ter uma pseudo-paz. Não, a igreja faz a sua missão e por fazer a sua missão, por ser amada de Cristo, por ser a noiva do Cordeiro, ela é odiada pelo mundo. Devemos entender isso e suportar essas aflições como bons discípulos de Cristo. O nosso mestre suportou as aflições, nós também devemos em amor suportar. E é o próprio Cristo, através do seu Espírito Santo, que nos dá capacidade de suportar. Devemos, então, trabalhar com esses dons com sobriedade e vigilância, sensatez, lucidez, não deixarmos nos levar pelas ilusões de acharmos que Deus nos usa porque somos bons, somos merecedores. Não nos iludirmos com a expectativa ou com a conclusão de que Deus nos usa porque nós fomos aceitos diante dele, somos melhores do que os outros. Não, isso é uma embriaguez.
isso é uma egolatria. Não, devemos ser sóbrios, entendermos que somos homens falhos, recebemos esse privilégio e termos esse privilégio, levarmos esse privilégio com responsabilidade, com temperança, com humildade. Temos que ter muita sobriedade para não nos deixar levar pelo desejo de poder, desejo de proeminência, desejo de reconhecimento, desejo de utilizar os dons de Deus para o proveito próprio, né? Para o seu próprio interesse. Isso é condenável e todos nós estamos sujeitos a isso, né? O Jesus foi tentado pelo diabo através de Pedro, lá em Mateus 16, 22, né, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, né? Porque servir a Cristo envolve autossacrifício e devemos ter a lucidez, a temperança de trabalharmos de forma sábia com esses dons, sabendo que os dons não são nossos, mas que somos apenas mordomos, dispenseiros, né? Despenseiros desse dom, somos instrumentos de Deus, através dos quais Deus nos usará para a sua glória. Prudência nos elogios, prudência nas críticas, prudência nas indiferenças, prudência nos ataques. Não nos deixe levar, mas sempre tenha uma postura mansa e humilde, deixando tudo para Deus, entregando a Deus, que Ele, o verdadeiro juiz, fará justiça no momento certo e da forma como Ele aprover. Devemos estar atentos para que não haja desunião na Igreja de Cristo. A Igreja de Corinto sofreu isso. Ela tinha os dons e aqueles dons estavam causando diferença, competição, um achando melhor que o outro. Jamais. Prudência, porque o diabo vai querer desunir a igreja. A forma de destruir uma igreja é causando desunião, causando separação. Devemos estar prudentes, ser sóbrios diante disso, porque ele é como leão, andando ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, como 1 Pedro 5,8. Não só isso, o bom despenseiro, ele vai trabalhar com amor e hospitalidade. Sim, a marca da Igreja de Cristo deve ser o amor. E este amor é o compromisso em servir ao próximo, é o compromisso de buscar o bem para o seu semelhante, é o compromisso de se colocar à disposição, ao serviço, é de colocar o outro como prioridade em relação a nós mesmos. Esse amor, essa busca pelo bem do outro, essa hospitalidade, esse recebimento, essa maneira de abraçar e ajudar quem precisa, é a marca de Cristo através da igreja. Essa postura de servir ao outro, essa postura de ser instrumento de bênção para o outro, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto psicológico, seja no aspecto material, é este compromisso que é a marca da Igreja de Cristo, que é a marca daqueles que entenderam o Evangelho, da marca daqueles que revelam a multiforme sabedoria de Deus. E dentro disso também a fidelidade. Os dons não são nossa propriedade, os dons não são para lucro pessoal, os dons não são para o nosso próprio deleite, os dons nos foram dados para sermos bênção à igreja, bênção ao próximo, para sermos instrumento de edificação, de consolação, de exortação, de crescimento mútuo, né? Por isso devemos exercer os nossos dons com gratidão, responsabilidade e excelência, né? Paulo via sua função como a de ser um canal condutor da graça de Deus nos homens. Ele era um canal pelo qual a graça de Deus tinha que chegar aos homens. Uma das grandes verdades da vida cristã é que recebemos os dons preciosos do cristianismo com a finalidade de compartilhá-los com os outros. É também um dos grandes riscos da vida cristã conservar esses dons para nós, porque então os perdemos. Somente podemos conservá-los quando os transmitimos. Perceba bem. Quanto mais nós compartilhamos os dons, quanto mais nós usamos os dons para abençoar os outros, mais os temos, mais eles se tornam amplos e diversos na nossa comunidade. Quanto mais retemos esses dons para nós mesmos, seja que tipo de dom que for, mais ele se esvai, mais ele diminui, mais ele vai desaparecendo, porque não foi feito para isso, foi feito para que nos abençoemos uns aos outros. A excelência está vinculado à convicção do chamado e do privilégio. Sim, queridos. Quando nós temos plena consciência do quão grande é esse privilégio
de sermos, de revelarmos, de manifestarmos a multiforme sabedoria de Deus, quando nós olhamos para a nossa própria vida e vemos agora a posição que Deus nos colocou em Cristo, né? Em Cristo nós habitamos lugares celestiais, e a posição de destaque no mundo espiritual que a igreja ela detém essa posição de destaque dada pelo próprio Deus, nós automaticamente nos sentimos privilegiados e automaticamente desenvolvemos os nossos dons com excelência. Não precisamos ser cobrados, não precisamos ser empurrados, não precisamos ser o tempo todo lembrados, não precisamos ser o tempo todo exortados disso, porque nós, dentro de nós, já temos a convicção com o privilégio que é isso, né? Frequentemente é muito difícil persuadir as pessoas para que sirva a igreja. Nós temos que, você precisa ajudar, você precisa colaborar, se ensinar, cantar, administrar, falar. Ficamos convocando as pessoas, falando, você precisa fazer alguma coisa. E as pessoas se comportam como crianças que não querem fazer nada, é porque ainda não entenderam o seu chamado, não entenderam o seu propósito, não entenderam o preço que foi pago para que nós pudéssemos estar aqui hoje, não entenderam o preço que foi pago pelas outras gerações para que o Evangelho chegasse até nós, não entenderam o amor de Deus. Mas quando o véu é tirado de nossas mentes e nós compreendemos o grande amor de Deus, ao trabalhar para Deus, exercer os seus dons com excelência, para nós passa a ser uma busca e para nós passa a ser um nosso objetivo de vida. Né? Além dos dons espirituais, também necessitamos dos frutos do Espírito. Né? Nós necessitamos dos dons porque, como eu já disse, nós não nos fortalecemos nos recursos humanos. A igreja não é uma associação cultural, religiosa ou beneficente. A igreja não é uma agremiação. A igreja não é uma sociedade de pessoas que têm a mesma cosmovisão e se encontram de tempos em tempos para se confraternizar. A igreja não é um mero centro de discussões religiosas. A igreja não está centrada no intelecto, nas conclusões filosóficas. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o templo do Deus vivo, onde Ele se manifesta, onde Ele atua. E nós também devemos ter consciência que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas a batalha da igreja é espiritual. E para vencermos essa batalha, precisamos de armas espirituais, precisamos de dons espirituais. Sem os dons, a igreja esfria, ela se torna uma agremiação, ela se torna morna, ela se torna apática, ela se torna presa dentro de si mesma, ela se torna templocêntrica, ela fica centrada nas suas liturgias, nas suas tradições, nos seus costumes, ela fica centrada no seu passado histórico, o que fez, o que deixou de fazer, ela fica centrada nos seus mestres e doutores teológicos e no culto nada mais é do que discussão teológica ou massageando o ego ou massageando o nosso desejo, alimentando o nosso desejo de mais conhecimento intelectual. E isso é uma igreja sem os dons do Espírito, ou então é aquela imaturidade, cada um por si, cada um tentando a sua própria bênção, a sua própria vitória. Isso é imaturidade. Agora, a igreja precisa dos dons para enfrentar os seus desafios. A igreja precisa dos dons para enfrentar a batalha espiritual, né? Paulo fala em 2 Coríntios 10, 3, 5, porque andando na carne, não lutamos, militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Sim, as nossas armas são espirituais e elas são reveladas através dos dons espirituais que Deus derrama à sua igreja. Né? A manifestação dos dons levam à vida, ao dinamismo da igreja. Mas mesmo a manifestação dos dons não pode estar separada do fruto do Espírito, não. A igreja deve andar como unidade, um conjunto, uma vivência nos dons e o fruto do Espírito se manifestando. O que é o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo estampado na vida, no comportamento de cada cristão. O amor, a fé, a benignidade, a longanimidade, a paciência, a mansidão, a temperança. Todos esses dons, né, todos esses aspectos do fruto do Espírito, eles devem estar estampados. E isso se revela
nos relacionamentos, na forma como nós nos tratamos, é na forma como nos relacionamos, como nos tratamos na igreja, na família, no casamento, em que se manifesta ou as obras da carne, se andamos conforme a carne, ou então o fruto do Espírito, se andamos conforme o Espírito. Então devemos estar atentos. De nada adianta a manifestação dos dons espirituais se nos falta a maturidade de expressarmos o fruto do Espírito Santo. E esse fruto, o principal aspecto desse fruto é o amor uns pelos com os outros. Então o mundo vai olhar para nós, vai ver os dons, pode se maravilhar dos dons, mas o que vai mostrar realmente a presença de Deus em nós é uma vida transformada, é um relacionamento transformado, uma igreja que se ama, uma igreja que se ajuda, uma igreja onde há comunhão na oração, no partir do pão, né? Essa igreja que se preocupa uns com os outros, essa igreja relacional, onde o fruto de Cristo, o fruto do Espírito se manifesta. Esta sim chama a atenção dos homens perdidos e mostra que há uma esperança em nós, e eles são atraídos para saber qual é a razão da nossa esperança. Conclusão, o chamado da igreja não é um remédio casual, uma reflexão tardia, não é um plano B de Deus, mas a parte do seu esquema eterno, que em meio às múltiplas variedades de dispensação, é um em seu final. A igreja faz parte desse plano eterno. Deus não tem plano B, a igreja não é simplesmente uma contingência, Cristo não foi uma contingência e muito menos a igreja. Ela pertence ao plano eterno de Deus. Ela foi planejada desde a eternidade e agora foi manifestada no mundo por meio do Espírito Santo. Então, isto é um privilégio e para isso que recebemos os dons e talentos. As manifestações espirituais não são para saciar a nossa curiosidade pelo sobrenatural. Não são para avaliarmos se o culto foi bom ou não, foi frio ou foi quente. Não é para isso que os dons servem. Os dons não são um ópio que nos deslumbra para que possamos depois enfrentar a segunda até a sexta-feira. Não é isso. Os dons são para que a igreja cumpra a sua missão, cumpra o seu propósito, como sacerdotes, como profetas, cumpra o seu chamado de manifestar a multiforme sabedoria de Deus nos principados e potestades. Por isso Paulo nos diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A pergunta é, a sabedoria de Deus tem se revelado através de nós, através de nossa comunidade? O mundo tem conhecido Deus por meio de nós? Temos glorificado a Deus através das nossas atitudes? Temos usado os dons que recebemos de Deus para a glória do nome dEle e para a bênção dos nossos irmãos? 1 Pedro 3,15 santificai o Senhor em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Glorifiquemos a Deus em nosso viver. Caiamos de joelhos diante de Deus, em reverência, em temor, em tremor, mas também em gratidão. Porque quem somos em Cristo, pelo que somos em Cristo e pelo privilégio que temos de, através de nós, a glória de Deus, a sabedoria de Deus se manifestar no mundo. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa conceder através do seu Espírito pleno entendimento da sua palavra e que esse trimestre, tudo que você aprendeu, possa colocar em prática para a glória do nome dEle, porque o fim está próximo. O arrebatamento da igreja cada dia mais se aproxima. É tempo de trabalharmos, é tempo de arregaçarmos as mangas e cumprirmos o nosso propósito, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe a todos, que Deus derrame seu Espírito sobre cada um de vocês que estão nos ouvindo e até o nosso próximo encontro.